Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Quantos estão felizes com Jesus? Abra a sua Bíblia, aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia. E você que não consegue ficar em pé, não tem problema nenhum também. Mas abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 23. Apenas um versículo nessa tarde, para nós estarmos meditando na palavra do Senhor Jesus. Enquanto você encontra, eu faço os meus agradecimentos nessa tarde, primeiramente a Deus, pela oportunidade dele me conceder de estar aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus. Depois também ao meu amigo João da Rosa, que foi uma das portas, para nós estarmos aqui. Nós já pregamos aqui na sede, mas foi num culto de ensino na quinta-feira à noite, quando o pastor Adriel ainda estava à frente da igreja aqui também. Pastor Eduardo, Deus abençoe sua vida, os demais obreiros, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos que acharam, digam amém. Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 23, que diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Pois quem fez a promessa é fiel. Se assente, fique à vontade. Você está na casa do Pai, na casa do Pai você tem total liberdade de adorar, exaltar e bendizer ao nome santo do Senhor Jesus. Se você for olhar a tua Bíblia e ir para o capítulo de número 11 de Hebreus, já foi falado muito aqui sobre fé, mas Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Um dos principais requisitos para nós agradarmos a Deus é ter fé, e nós temos embasamento bíblico para isso. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se achegue até Deus acredite que Ele exista e que Ele é galardoador dos que o buscam. Se você tiver fé para receber o seu milagre, pode ter certeza absoluta que você sairá, como foi cantado aqui, você sairá daqui com o seu milagre. Você só precisa ter fé e precisa confiar que Deus tem poder para cumprir com a promessa que Ele fez para a tua vida. Se você tiver confiança em Deus e acreditar que Ele pode resolver qualquer questionamento seu, você sairá daqui com a sua vitória. Confiança é uma das chaves. E quando a Bíblia fala de confiança, Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Salmos 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Salmo 125:1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O segredo é ter fé, o segredo é confiar que Deus pode entregar aquilo que você veio pedir nessa tarde com Deus. Definitivamente todos que estão aqui nessa tarde, irmãos, sem exceção de ninguém, todos que estão aqui nessa tarde vieram em busca de algo da parte de Deus. Alguns estão precisando de uma bênção material, financeira, outros emocional, sentimental, enfim. Todos os que estão aqui nessa tarde precisam receber algo da parte de Deus. E se porventura você que está aqui nessa tarde não veio pedir nada hoje, provavelmente você veio aqui nessa tarde para agradecer a Deus por aquilo que você já recebeu da parte do Senhor Jesus. Gratidão é um favor que atrai as bênçãos
de Deus. Quando o povo de Israel era grato a Deus, as bênçãos do Senhor corria atrás deles. Mas quando eles deixavam de ser gratos a Deus, eles andavam em círculo. Prova disso é o povo que andou por 40 anos no deserto, por deixar de ser grato a Deus. Mas nessa tarde eu tenho plena convicção de que você é grato por tudo que Deus tem feito na tua vida e na tua casa e na tua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus capítulo de número 7, versículo 7 diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Talvez você pediu algo já nessa tarde, que você adentrou aqui, pode ter certeza que Deus tem poder para te dar. Talvez você veio em busca de algo nessa tarde aqui, pode ter certeza que você vai encontrar, mas talvez você entrou aqui nessa tarde em busca de uma porta aberta. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8, a Bíblia diz assim: eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Louvado seja o nome do Senhor. É Deus que vai abrir essa porta, irmão. É Deus que vai operar o milagre, irmão. Talvez você diga para mim assim: irmão Marcos, eu estou esperando esse milagre há muito tempo, e na minha visão, na ótica humana, na visão da minha família, isso é impossível de eu receber. Mas eu estou pregando nessa tarde um Deus que age no âmbito do impossível. Quando fugir da sua condição, quando fugir do âmbito do natural, Deus entra em ação e faz um milagre para mostrar que Ele tem poder para resolver qualquer situação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa tarde, irmãos, eu quero colocar um tema nessa mensagem. Eu quero pregar sobre as características das promessas de Deus. As características das promessas de Deus. Sabemos que Deus tem promessa para todos que estão aqui. Você não foi escolhido em vão. Deus não escolheu você porque não tinha quem escolher, não. Foi feita uma seleção. Você passou no crivo de Deus. Você tem qualidades que você mesmo não acredita, e talvez nem sabia que tinha, mas Deus olhou para você e escolheu você dentre os seus, para mudar a história da tua casa, para mudar a história da tua família, para mudar a história dos seus. Você foi escolhido. Escolhido é separado por qualidade. Você não está aqui à toa, você não está aqui em vão. Então nessa tarde nós iremos aprender juntos sobre as características das promessas de Deus. Primeira característica das promessas de Deus: as promessas de Deus são atos soberanos da sua vontade. Mas o que é isso, pregador? As promessas de Deus são atos soberanos da sua vontade, ou seja, Deus nunca vai te prometer nada ou algo para segurar você diante da presença dEle. Todas as promessas que Deus fizer para você, é porque Ele decidiu em algum momento da sua vida te abençoar. Não é para prender você na igreja, não é para que você continue vindo, não. As promessas de Deus, elas têm cunho soberano, ou seja, as características de Deus são atos soberanos da sua vontade. E qual que é a vontade de Deus para nós, irmão? Está na Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3, diz o seguinte: porque a vontade de Deus para vós é a vossa santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A vontade de Deus para nós é que sejamos santos e que nos aproximamos de Deus, para, por consequência disso, nós colhermos as promessas que Ele tem feito para a nossa vida. Primeira característica das promessas de Deus:
é que as promessas de Deus, elas são atos soberanos da sua vontade. Tudo aquilo, irmão, que Deus prometeu para você, vai se cumprir. Todas as promessas que Deus fez, talvez você recebeu uma palavra de alguém, talvez algum profeta entregou algo de Deus para você, e talvez pode ser que esteja demorando, mas a minha Bíblia diz, em Números 23:19, que Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Acaso ele teria dito algo e não cumpriria? Ou acaso ele falaria alguma coisa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e não cumpriria? Deus não é igual eu, que faz uma promessa e depois invalida a promessa. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Segunda característica das promessas de Deus, irmãos. Segunda característica das promessas de Deus é que as promessas de Deus não têm prazo de validade. As promessas de Deus não têm prazo de validade, ou seja, todas as promessas que Deus fez para você, elas vão se cumprir. Mateus capítulo 24, versículo 35 diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Atos dos Apóstolos, um texto bastante conhecido. Capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante. Nos fala do derramamento do Espírito Santo. Uma promessa com mais de 800 anos para se cumprir. Entre a promessa que está lá em Joel, no capítulo de número 2, versículo 28, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2 em diante, se passaram aproximadamente 800 anos. Ou seja, não importa o tempo que for, ou o tempo que passar, todas as promessas que Deus fez se cumprirão. O texto diz que Jesus dá ordem para os seus discípulos. A ordem é a seguinte: vocês fiquem em Jerusalém, Atos 1 e 8, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No começo, quando a promessa foi feita, a Bíblia diz que aproximadamente, quando teve a ascensão de Jesus, aproximadamente 500 pessoas estavam aguardando pela promessa do Espírito. Só que dessas 500 pessoas, só 120 sobraram. O que eu entendo com isso? Ou seja, nem todos vão saber aguardar pela promessa, mas aquele que souber esperar pela promessa que Deus fez, vai colher os frutos da palavra que Deus direcionou para a tua vida. Salmos de número 40, irmão, eu gosto de Bíblia, Salmos 40, versículo 1 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Então, se há tempo para todas as coisas, deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde: existe um tempo em que Deus promete algo para você, para a sua casa, para a sua família, mas também vai existir o tempo em que Deus vai decidir entregar aquilo que Ele prometeu. Existe tempo para todas as coisas, irmãos. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, vai contar a história de um homem chamado Abraão. Deus fez uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Só que para se cumprir a promessa,
Passaram 25 anos, e Abraão aguardando, fiel e com fé, pela promessa que Deus fez. 1 Samuel, capítulo de número 1, vai contar a história de uma mulher chamada Ana. Segundo a história, ela era estéril, ela não podia ter filho. Só que quando ela ora a Deus incansavelmente, o profeta Eli, que já tinha sido reprovado por Deus, mas naquele momento ele é usado por Deus para lançar uma palavra sobre Ana. Ele diz assim: que Deus conceda o desejo do seu coração. 25 anos após, segundo a história, da palavra de Eli para ela recebe a bênção em suas mãos. O profeta Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia. Existem bênçãos que Deus vai entregar para você momentaneamente, ou seja, no momento que você pedir, mas existem coisas que vão demorar tempo. E por que demora um tempo? Talvez porque eu e você não estejamos preparados para receber aquilo que Deus vai dar para nós. 25 anos aguardando por uma promessa. Existem dois tipos de resposta de oração da parte de Deus: a oração que Deus responde momentaneamente, mas a oração que demora tempo, para Deus capacitar, para Deus aperfeiçoar, para que nós possamos receber aquilo que nós estamos pedindo. Eu não sei, eu não faço ideia de quanto tempo faz que você está clamando, eu não faço ideia de quanto tempo faz que você está fazendo campanha, mas de uma coisa eu tenho certeza e convicção: que o Deus que fez a promessa, assim como nós lemos no texto, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja o nome santo do Senhor. Terceira e última característica das promessas de Deus é que as promessas de Deus, ela tem cunho condicional e incondicional. Todas as promessas de Deus pessoal, elas são condicionais. O que é isso, pregador? Ou seja, elas têm uma condição. E qual que é a condição para mim receber aquilo que eu estou pedindo? João capítulo 15, versículo 7, descreve a condição. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando: se estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Tem que estar nele, irmão. A palavra dele tem que estar em nós, irmãos. Aí sim, nós vamos pedir, e não importa o tempo que demorar, Deus vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Na minha vida, levou 14 anos para Deus cumprir com a promessa que Ele tinha de me transformar em um pregador da palavra dEle. Eu já falei isso aqui na quinta, mas vou falar de novo. Se eu chegasse, pastor Eduardo, na frente de 10 pessoas, que seja 15, 20, eu não tinha condição nenhuma de pegar o microfone e de falar para essas pessoas. Não tinha. Só que o que eu entendo hoje? Quando eu me converti, Deus disse para mim assim: você vai ser um pregador da minha palavra. Aí eu duvidei. Eu disse: como que eu vou pregar a palavra, Senhor, se eu não sei falar? Se eu tenho medo de falar na frente dos outros, como é que eu vou pregar? Que jeito isso? Aí sabe o que Deus fez? Para cumprir a promessa que Ele tinha na minha vida, foi 14 anos de aperfeiçoamento. Então não se preocupe, irmão, se demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, não interessa, irmão. Mas o que importa é que Deus um dia cumprirá com a sua palavra. Oh glória! Louvado seja o nome santo do Senhor. Existe um texto na Bíblia que fala de um homem, de um soldado que estava guerreando. E ele morre na batalha. Só que quando ele morre na batalha, a Bíblia diz que eles depositam o corpo dele dentro de uma tumba, ou dentro de uma sepultura, aonde estavam os ossos do profeta Eliseu.
E quando aquele homem cai em cima dos ossos do profeta Eliseu, ele ressuscita na hora. Segundo a cultura judaica, não está na Bíblia. Segundo a cultura judaica, essa história, de acordo com os rabinos, aquele soldado tinha uma promessa. E quem fez a promessa para a vida dele foi Deus. Ou seja, de acordo com a cultura judaica, ele era um judeu fiel, era alguém que tinha uma promessa, mas ele morre em batalha. Segundo a cultura judaica, era para ele se tornar um grande general, só que ele morre. Só que quem tem promessa de Deus não morre, irmão. O que Deus faz? Deus ressuscita aquele homem para poder cumprir com a promessa que ele tinha na vida daquele homem. Ei, tem sonhos de pessoas nessa tarde que estão enterrados, mas Deus manda dizer para você que Ele está ressuscitando os teus sonhos nessa tarde, e você vai colher as promessas que Deus fez para a tua vida. Oh, Rabacalamanagacha. Oh, glória. Eu sinto a graça de Deus aqui, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não desista. Não desista daquilo que você veio buscar. Pegue isso como conselho para a tua vida. Pegue essa palavra como conselho para a tua vida. Não desista da tua casa, não desista da tua família, não desista do teu filho, não desista do teu parente, não desista, porque Deus cumpre com aquilo que Ele prometeu. Fique de pé. Louvado seja o nome do Senhor. João, prepara um louvor, João, nós temos tempo. Isso. Só para recapitular, para que você saia daqui entendendo, irmão. Eu sou pentecostal, irmão, mas eu quero que você saia daqui entendendo a palavra. Para recapitular e para que você saia daqui entendendo. Primeira coisa, primeira característica é que as promessas de Deus são atos soberanos da vontade de Deus. Deus promete, Ele cumpre. Não te faz promessa para te segurar aqui. Segunda característica, as promessas de Deus não têm prazo de validade. Ou seja, passa o tempo que passar, Deus vai cumprir com aquilo que Ele falou. E terceira e última característica das promessas de Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, é que as promessas de Deus, elas são acompanhadas com uma condição. Se você estiver obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, de acordo com aquilo que Deus quer, tudo aquilo que você pedir, literalmente tudo, vai se cumprir, Deus vai entregar na tua mão.